Gente, depois de mais de uma semana de buscas, a polícia conseguiu prender o homem suspeito de matar Moisés de Souza e o filho dele, o pequeno Lohan Miguel, de apenas 2 anos. Lembra desse caso? Olha só que imagem revoltante, balanceiro. A família toda estava na moto quando esse criminoso apareceu em uma outra motocicleta e atirou várias vezes. Olha o desespero da mãe quando pega o filho no colo, Lohan Miguel, e percebe que ele está desacordado. Percebe que o Lohan Miguel não está mais respirando. Gente, é uma dor que só quem é mãe consegue sentir. O pai já caiu morto. O Lohan Miguel foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça. Uma criança, um menino de 2 anos que não tinha nada a ver com o problema do pai, com o problema da mãe. Existia inclusive essa dúvida: quem seria o alvo desse atirador? Volta aqui pra mim, porque eu já tenho atualizações desse caso pra você, tá? O atirador tá preso. A polícia conseguiu encontrar ele, estava escondido na casa do sogro. Sabe onde? Na zona rural de Iranduba. A polícia militar recebeu uma denúncia anônima, foi até o local, encontrou o homem deitado em uma rede. No momento da abordagem, ele confessou rapidamente que participou desse assassinato, confessou ser o homem que matou pai e filho na comunidade Valparaíso, que fica lá no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Agora, balanceiro, o motivo vai te surpreender. Sabe o que ele falou para a polícia militar? Ele falou que o alvo era o Moisés de Souza, o homem de 23 anos e pai do Lohan Miguel. Sabe por quê? O Moisés teria presenciado a execução de uma pessoa por parte de integrantes de uma facção criminosa. Houve um esquartejamento nas proximidades do Jorge Teixeira, vários integrantes de facções estavam nesse local e o Moisés também estaria lá. No momento dessa execução, o pai do Lohan Miguel teria debochado e feito o sinal de uma facção criminosa rival. O atirador também estava lá, presenciando essa execução. Viu quando Moisés debochou da facção criminosa e decidiu persegui-lo. Ele já saiu dessa execução pronto para matar o Moisés e alegou para a polícia que não viu que a criança estava na moto. A gente tem um trechinho da reportagem, vamos ver. A única coisa que eu peço é justiça, só isso, que a justiça de Deus seja feita. Mais nada. Só quero justiça. Eu espero que ele fique atrás das grades, espero que a justiça seja feita. Gente, que loucura, viu? Que loucura. Agora, a Polícia Civil quer entender se o atirador agiu sozinho ou se teve ordem por parte de alguém para que ele matasse o Moisés de Souza. Uma covardia o que fez esse atirador, independente do motivo. Porque tem muita gente falando, mas o pai do Lohan Miguel também não era inocente, que ele pagasse pelos erros que cometeu ou pelos crimes que cometeu. Agora, o que o Lohan Miguel, um menino de 2 anos, tinha a ver com essa situação? O que a Deusiane, por exemplo, a mãe do Lohan Miguel, tinha a ver também? Porque ela foi baleada. Sobreviveu, mas foi baleada. Foi socorrida, levada para o Platão Araújo, para o mesmo hospital onde o Lohan Miguel foi levado, mas infelizmente não resistiu, viu? Muita dor, muita tristeza por parte dessa família. Ainda hoje, aqui no Balanço, mais informações sobre essa história. Mais uma história da vida real, uma história extremamente violenta, onde um menino de 2 anos acabou sendo assassinado. E o pai dele também. Atenção Manaus, atenção Amazonas, a informação que chega agora para você, informação quente da prisão do homem suspeito de matar a tiros pai e filho no Valparaíso. Enche a tela com as imagens do caso, olha o momento da prisão, momento de muita revolta por parte dos familiares do pequeno Lohan Miguel, um menino de 2 anos que foi friamente assassinado por um criminoso que queria matar o pai do Lohan Miguel, queria matar o Moisés de Souza, um homem de 23 anos que presenciou uma execução do Tribunal do Crime Organizado. É uma história violenta, é uma história cruel, mas é a história da vida real e você acompanha tudo aqui no Balanço. Vem comigo pro telão da audiência. Débora Christ, ao vivo com todos os detalhes, delegado da investigação, sobre o caso, já falando a respeito. Vai entrar agora o secretário de Segurança Pública, é isso? Quem estava falando era o comandante da PM, né? Agora vai entrar o Major Aldivan, major que participou diretamente da prisão desse atirador. Vamos ouvir o Major. Por volta de 16 horas, recebemos algumas informações que esse indivíduo se encontrava no Lago do Chiborema, lá na comunidade do Chiborema, município de Iranduba. Foi desencadeada uma operação com apoio da ROCAM e da 8ª CIPM. Deslocamos numa embarcação até o local
O grau de complexidade da operação também é de se frisar. Conseguimos uma embarcação menor para fazer a travessia da escola até o local que esse indivíduo se encontrava. Foi feita a detenção dele, retornamos para a embarcação e conduzido para a delegacia de homicídio, né, para os procedimentos cabíveis. Durante o grau de dificuldade da prisão desse homem, tinha o risco de ele fugir, tendo visto que o estado do pelotão policial? Exatamente, né? A área que ele se encontrava era uma área de alagado e aí havia o risco dele cair dentro d'água ou pegar outra embarcação e conseguir se evadir, né? Mas a ação foi rápida e precisa e conseguimos fazer a detenção dele. As informações chegavam no nosso linha direta da 30ª SICOM, informando que ele estava na casa de um parente dele lá no Lago do Chiborema e foi desencadeada a operação e a gente conseguiu fazer a detenção dele. Comandante, a gente fala agora sobre a motivação desse crime. Por que esse homem matou o Moisés? Em consequência, o filho acabou morrendo. Isso, ele repassou para as equipes que no local que tinha sido jogado a cabeça e os membros de um membro da facção ao qual ele pertencia, ele foi lá até o local e esse cidadão estava fazendo o gesto de uma facção oposta a ele. E aí ele ficou, com palavras dele, revoltado, lá irado, e decidiu cometer esse duplo homicídio, né? Em relação à motocicleta que esse homem estava usando, era do vizinho? Isso, ele havia pego essa motocicleta de um vizinho lá e não disse, o vizinho disse que ele não disse para quem seria. Ele também foi conduzido para a delegacia de homicídio e foi feito os procedimentos lá. Comandante, não suposto que a morte do Moisés tem uma ligação direta com o tráfico de drogas? Aí quem pode repassar mais informações é a doutora Débora, né, da delegacia de homicídio, que ela ficou com a parte procedimental lá. Olha, você de casa acabou de acompanhar a sonora com o Major Edivan, que fala sobre a apreensão desse homem. Vamos ouvir agora a delegada Débora, que vai falar mais sobre esse caso. Olha, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer à população manauara que quando nós fizemos o chamado na semana passada para que participasse e nos auxiliasse nas investigações, o nosso Disque Denúncia recebeu muita informação, então sem a ajuda da população essa investigação demoraria mais ainda, né? E agora nós trazemos esse resultado com um pouco mais de uma semana. Nós conseguimos informações de que esse homem é integrante de uma facção que tenta dominar ali a área do Valparaíso. Esse homem, tão logo cometeu esse crime, ele evadiu-se, ele já não ficou mais na localidade e até mesmo por isso as pessoas se encorajaram e utilizaram o Disque Denúncia trazendo essas informações, trazendo a motivação. Pelo que nós levantamos realmente, o Luiz Fernando, esse homem, ele participava e se achava no comando de uma facção ali no Valparaíso. Ele, quando soube da morte do Danley, que era o argentino, que foi uma pessoa que teve parte do corpo jogado ali no Monte Sião, foi até o local e se sentiu afrontado porque supostamente a vítima estaria caçoando daquele morto, fazendo gestos de uma outra facção rival. Ele disse então que falou com outras pessoas e resolveram que ele morreria. Ele acabou então monitorando a vítima, que estava realmente no passeio de família, não tinha envolvimento, pelo que nós soubemos até então, com a organização criminosa. Foi talvez só uma brincadeira ruim ali, uma situação de momento, e foi perseguido e morto da maneira como vocês viram naquelas imagens que foram coletadas. Delegada Débora Barreiros falando, vamos continuar acompanhando. Sem envolvimento com nenhuma organização criminosa, acreditamos que tão somente ele tenha feito uma brincadeira ali de mau gosto. Foi visto pelo Luiz Fernando, que se sentiu irado nas palavras dele e resolveu matá-lo instantaneamente. Ele afirma também que não viu a criança, que se ele soubesse que a criança estava no meio não teria cometido esse crime, que nós duvidamos, porque da maneira que ele foi atirar naquela vítima, ele atingiria qualquer pessoa para conseguir o seu intento. Obrigado. Tem a possibilidade dele já ter envolvimento em outros homicídios, já que ele fazia parte supostamente de uma facção? Não só a gente sabe que ele tem envolvimento em outros homicídios, como ontem mesmo, com a chegada dele na DHS, nós ouvimos ele em mais 2 homicídios em que ele participou. Obrigado, delegada Débora. Delegada Débora falando, agora vamos escutar o secretário de Segurança. Segurança, em 8 dias, um elemento de alta periculosidade que matou pai e filho foi preso. Exatamente, mais uma resposta eficiente do sistema de segurança. A gente tem
falado muito à sociedade que toda vez que o sistema ele é chamado a dar uma resposta, essa resposta ela vem, e ela vem da forma que vocês estão vendo aqui, numa integração sinérgica entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. O trabalho, sempre digo, de ponta são desses profissionais, mas a resposta para a sociedade está dada. Quero aqui fazer das palavras da doutora Débora minhas palavras, agradecendo à sociedade amazonense, porque todas as vezes que a gente tem um crime desse, todo mundo se une e dá as informações através do 181, através de linha direta. Essas informações chegam, são compartilhadas entre as instituições e permitem que a gente vá lá e tire de circulação elementos como esse. O resultado está aí para todos verem. Acabamos de fechar o mês de junho, esses dados depois vão ser consolidados para passar para a imprensa, mas estamos numa taxa de redução de homicídios esse ano, numa faixa de 28%. A média nacional é em torno de 5%. Então nós estamos trazendo o Amazonas para um cenário totalmente diferente. É o quarto ano que a gente vem, o terceiro ano que a gente vem consecutivamente reduzindo as taxas de homicídios. Essa redução de 28% ela representa pelo menos 150 vidas salvas apenas nesse ano. Então, isso é resultado de muito investimento do governo do Estado, investimento em tecnologia, investimento em concurso público. Agora há pouco vocês ouviram, a imprensa está aqui no Comando Geral, a tropa aqui da Polícia Militar cantando, a tropa trabalhando, já sendo formada, mais 500 profissionais que serão disponibilizados logo no início do ano que vem para a nossa sociedade. Volto a dizer, investimento em recursos humanos, tecnologia, armamento, enfim, tudo isso de maneira sinérgica e integrada, dando resultado eficiente. Quero aqui de pronto também parabenizar o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Klinger, em nome da sua tropa, no caso especial, o Major Divan, lá da 30ª SECOM, dizer aqui à imprensa que a doutora Débora está partindo para uma nova missão, agradecer o trabalho dela, que passou 4 anos incansáveis na homicídios e hoje vem nesse último momento. Quero aqui fazer a minha homenagem a ela, desejar muita sorte na próxima missão e para a imprensa agradecer. Todas as vezes que a gente chama a imprensa comparece, divulga o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema de segurança e sempre que necessário também divulga esse chamamento à sociedade que sempre responde positivamente. Do nosso lado, a resposta está dada, um elemento de altíssima periculosidade tirado de circulação e vamos continuar trabalhando muito forte para combater as organizações criminosas, seja tirando droga das ruas, seja tirando facínoras, elementos vagabundos como esse, que nada justifica o crime que cometeu contra uma criança de 2 anos, crime esse que revoltou a todos nós amazonenses. Muito obrigado pela parceria da imprensa e pela colaboração. Então tá aí, Alisson, mais um trabalho da Polícia Militar. O homem identificado até o momento, Moisés de Souza, filho de 23 anos, e o seu filho Miguel, de 2 anos. Esse caso aconteceu no dia 22 de junho, no último domingo, ali na comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Ontem, por volta das 8h30 da manhã, o indivíduo responsável por essa ação criminosa, por ter matado o pai e o filho, ele foi preso em flagrante. Ele foi encontrado, Alisson, ali no município de Iranduba, dentro de uma embarcação. Ele estava dormindo em uma rede na hora que a Polícia Militar chegou na embarcação e abordou esse homem. Inclusive, Alisson, ele estava usando a arma no qual ele usou no dia do crime, no momento em que ele acabou matando o Moisés e o Miguel, de 2 anos. Agora, esse homem, o caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio de Sequestros. Esse homem está preso, vai passar por audiência de custódia e responder por homicídio. Adson. Ô, Débora, vamos fazer o seguinte, tenta conversar com a delegada Débora Barreiros. Eu tenho uns questionamentos para fazer para a delegada a respeito da prisão do Luiz Fernando. Enquanto você tenta aí, tá livre a delegada, eu acho, ó. Enquanto você tenta conversar com ela, consegue agora? Pronto. Aí é bom que a gente já esclarece algumas coisas que ficaram pendentes. Débora, é o seguinte, a primeira pergunta que eu tenho para a delegada é a seguinte: o Luiz Fernando, que é o atirador, ele disse que saiu do local da execução do argentino já perseguindo o Moisés e a família dele na moto. Então a pergunta que eu tenho é: a família do Moisés também estava nesse local onde o Moisés teria feito o sinal de facção, ou o Moisés parou no meio do trajeto, pegou o filho, pegou a esposa, porque o atirador alega que não teria visto a criança na moto, só que ele diz que perseguiu o Moisés o tempo todo. Como é que é isso?
Delegada, o atirador alega que ele não tinha visto a criança, mas o motivo da briga seria por conta, ele já estava perseguindo a esposa e a criança no momento em que ele fez um símbolo do Comando Vermelho, da facção criminosa, perdão, no momento que ele fez esse símbolo. A família, a esposa e o filho de 2 anos, eles já se encontravam antes dele estar sendo perseguido? Bom, a gente perguntou isso para os familiares, eles negam. Mas na versão do criminoso, ele diz que ele foi até o local onde estava o corpo desse parceiro dele de crime e que lá ele visualizou a vítima com uma pessoa na garupa fazendo gestos, fazendo ali uma brincadeira de mau gosto no que ele entende, e que ele acabou resolvendo perseguir essa vítima. A gente também não descarta a possibilidade de que ele tenha se confundido. A família da vítima nega, disse que eles não passaram por esse local, mas essa versão que ele apresenta para a polícia para tentar justificar, vamos dizer assim, essa motivação desse crime tão odioso, tão horrendo. Esse indivíduo, o que cometeu o crime, ele tem passagem pela polícia? O que cometeu o crime já tem passagem pela polícia, já foi preso no ano passado por tráfico de drogas. Ontem, no momento da prisão, a gente acabou conseguindo vincular ele a outros 2 crimes que aconteceram na área do Valparaíso. Então, agora ele tem, além desse duplo homicídio, mais 2 homicídios para responder também. Ele foi encontrado numa embarcação no município de Iranduba, inclusive ele estava com a arma que ele usou no dia do homicídio. Não, a arma não foi encontrada. Muito embora a Polícia Militar tenha feito muitos esforços, a gente também tentou localizar essa arma, mas ainda não foi encontrado. O que foi localizado foi a motocicleta utilizada nesse crime, as roupas. Ele diz que se desfez quando as imagens começaram a ser veiculadas na imprensa, então ele disse que colocou num saco de lixo e jogou fora. Essa motocicleta era de um vizinho, na verdade. Ele viu o vídeo, esse vizinho teve acesso, viu o vídeo, até porque gerou muita repercussão, outras pessoas tiveram acesso também. E foi quando ele reconheceu que aquela moto era dele. Olha, ele disse que ele emprestou a motocicleta e que ele não chegou a ver esse vídeo que foi veiculado, pelo menos não reconheceu a motocicleta dele utilizada. Débora, até aquele momento em que a polícia foi até a sua casa, ele não sabia que a motocicleta dele era a motocicleta utilizada no crime. Delegada, a senhora aguarda só um pouquinho. Alisson, pode falar. Pode falar. Ô, Débora, desculpa te interromper mais uma vez. Esse caso está repercutindo muito, os balanceiros estão comentando no nosso WhatsApp. Débora, eu tenho uma dúvida sobre toda essa história. O Moisés, ele de fato pertencia a alguma facção criminosa porque o atirador coloca ele num cenário de crime, num local onde bandidos estavam esquartejando um homem, que seria o argentino. Então a pergunta que não quer calar é, o que o Moisés estava fazendo nesse local? A polícia já confirmou, ele tinha envolvimento com tráfico, ele era faccionado, que informações a gente tem sobre isso? O que o Moisés, delegado, ele estava fazendo nesse local? Ele tem algum envolvimento com tráfico, ele tem passagem? Olha, a família e as pessoas que nós ouvimos continuam dizendo que ele não tinha nenhum envolvimento. A gente não descarta que tenha sido uma brincadeira de mau gosto e que ele foi realmente visto por esse criminoso, né? E também existe a possibilidade de que o criminoso tenha confundido ele por estar passando ali. Mas a gente não tem como confirmar que a vítima tem envolvimento com o crime. Muito pelo contrário, as pessoas sempre falam bem dele, dizem que ele era trabalhador, ele estava com a família dele, né? E aconteceu esse crime aí com ele. Então Moisés, ele não conhecia esse indivíduo? Não, Moisés não conhecia esse indivíduo, né? Inclusive foi dito também por ele agora depois da prisão desse rapaz que ele não conhecia a vítima. Ele diz que estava passando no local do crime desse comparsa, que é o argentino, que estava no chão, e que supostamente a vítima estaria caçoando, né, fazendo brincadeiras com essa vítima. E ele se sentiu revoltado e resolveu fazer uma justiça com as próprias mãos no dizer dele. Agora esse homem vai passar pela audiência de custódia, vai ficar à disposição da justiça? Ele agora por esse crime já está em prisão temporária, né? Nós vamos pedir a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Acreditamos que ele vai ficar preso até o julgamento e ele vai responder por esse duplo homicídio. Muito obrigada, viu, delegada? Bom dia para a senhora. Obrigada por falar com a nossa equipe. Alisson, eu vou ficando por aqui e eu volto com você. Débora, obrigado pelas informações. Agradeça também a delegada por conversar com a equipe da Record. Um caso cercado de questionamentos, tá? A Polícia Civil ainda não sabe se o Moisés tinha ou não tinha envolvimento com o crime organizado, mas quem conhecia o Moisés nega qualquer envolvimento com qualquer tipo de ato ilícito. Moisés era alguém muito querido,
muito conhecido ali no bairro Jorge Teixeira, na comunidade Valparaíso, e tudo leva a crer que o Moisés tenha sido confundido pelo atirador. A história contada pelo atirador, se você prestar atenção, não tá batendo, porque ele diz para a polícia o seguinte, que o Moisés estava lá no local onde o tal do argentino teria sido executado. Esse argentino foi um homem que morreu nas proximidades do Musa, ele teve várias partes do corpo ali arrancadas por membros de uma facção criminosa, ele foi realmente esquartejado. O que aconteceu? Esse atirador, o Luiz Fernando, que já está preso, soube da morte desse argentino, o vulgo argentino, foi até o local e ele seria da mesma facção criminosa que o argentino. Só que quando ele chegou lá no local onde o argentino estava morto, o Moisés também estava lá, supostamente debochando, fazendo sinal de uma outra facção criminosa. Como quem diz, morreu, bem feito. Aí o Luiz Fernando não aguentou. Aí o Luiz Fernando tomou as dores do argentino que estava morto. Conversou com alguns traficantes ali na região e, segundo o Luiz Fernando, ele teve autorização para matar o Moisés. Aí, o que diz o Luiz Fernando para a Polícia Civil? Ele diz que, nesse momento, ele pediu uma moto emprestada, o dono da moto não sabia para que ele queria a motocicleta, ele saiu armado e já passou a perseguir o Moisés. Só que o que ele fala também? Ele fala que não viu a criança na moto. E aí eu fico me perguntando, o Moisés já saiu com essa criança do local do assassinato, que eu acho muito improvável. Jamais. O Moisés, pelo que dizem os familiares, iria levar o próprio filho para uma cena de crime para ver um homem que tinha sido acabado de ser esquartejado. Não faz sentido. A mãe do Lohan Miguel também não está no local do assassinato. Só que na moto tá a família toda. Então a história não bate, pelo menos a ordem cronológica que esse homem está tentando contar, está tentando fazer com que a Polícia Civil acredite. Ao meu ver, o Luiz Fernando está mentindo. Muito provavelmente ele pode ter errado o alvo, pode ter se confundido, algo aconteceu e ele não quer carregar essa culpa de ter matado uma criança. Só que agora é muito tarde para voltar atrás. Enche a tela com as imagens do assassinato, olha lá. Enche a tela, por favor. Olha o desespero da mãe do Lohan Miguel assim que os disparos são feitos. E aí, ó, o Luiz Fernando, que é o atirador, vai embora na moto. Segue viagem. Como é que ele não viu, gente? Como é que ele não viu a criança no chão? Como é que ele não viu essa mulher na moto? Como é que ele não viu se ele veio perseguindo desde o local onde o Moisés supostamente teria debochado do companheiro de crime dele que estava morto? Como que ele não viu o Moisés parando em algum lugar, pegando o próprio filho e pegando a esposa? Não faz sentido, balanceiro. Não faz sentido, tá muito mal contada essa história. Polícia Civil tem que investigar a fundo para entender direitinho o que está acontecendo, hein? Não dá para acreditar nessa primeira versão do Luiz Fernando. E digo mais, pode ser que outras pessoas tenham participado dessa ação criminosa. As investigações vão seguir. Infelizmente, o Lohan Miguel não resistiu, uma dor enorme, principalmente para Deusiane, que é a mãe, ó. Olha o desespero dela. Ela corre, vai na direção do filho, carrega ele no colo, na esperança de encontrar ele com vida, na esperança de que ele pelo menos chorasse para dizer que estava bem. Mas infelizmente não foi o caso. O Lohan Miguel ainda chegou a ser socorrido, foi encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. O Moisés, coitado, já caiu morto. Já caiu morto. Não teve nem tempo de reação. Infelizmente. Pode ter sido um engano, pode também não ter sido. E realmente o Moisés ter algum tipo de envolvimento, o que eu acho muito improvável. Não faz sentido. Porque quando é assim, a família pode até falar bem, mas a vizinhança fala mal. Geralmente o vizinho já entrega logo o currículo de quem morre. Ah, não, esse aqui era gente boa. Ah, esse aqui era coisa ruim, meu amigo. Geralmente vizinhança não costuma passar pano. Família sim. E quando a delegada abre a boca e diz que os próprios vizinhos falam muito bem dele, que ninguém tem uma reclamação sequer do Moisés, a gente realmente passa a acreditar na possibilidade de um engano. Que história triste, viu? Esse foi um dos piores casos que a gente já debateu aqui no Balanço Geral Manaus. Um menino de 2 anos, gente, com a vida toda pela frente, uma criança que não tem nada a ver com o problema dos pais, seja problema da mãe, problema do próprio pai, mas que infelizmente acabou morrendo simplesmente por estar no lugar errado, na hora errada. Caso segue a investigação, qualquer atualização, você vai saber primeiro aqui no Balanço. Ah, verdade, a gente tem a fala, viu, balanceiro? Já ia esquecendo, mas a gente tem a fala da mãe do Lohan Miguel. Ela tá desesperada, cobrando justiça. Vamos ouvir.
A única coisa que eu peço é justiça, só isso, que a justiça de Deus seja feita. Mais nada. Só quero justiça. Eu espero que ele fique atrás das grades, espero que a justiça seja feita. Ó, a gente conseguiu conversar com a mãe do Lohan Miguel logo no momento da prisão do Luiz Fernando, o atirador. Ela estava lá na delegacia especializada em homicídios e sequestros, acompanhada de amigos, de familiares, vários cartazes pedindo justiça, porque esse caso do Lohan Miguel não pode sair impune de forma alguma. Os bandidos não podem jamais se sentir confortáveis a ponto de atirar contra uma família no meio da rua e achar que não vai ter problema algum, e achar que vão sair ilesos dessa. Não pode ser assim. E a justiça precisa responder à altura.